sob a proteção de Deus, havendo número legal, em nome do povo tocantinense e em consonância com o ato da presidência 01/2020, que institui o sistema de deliberação remota na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Leitura do texto bíblico. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Comunica aos nobres pares que, conforme edital de convocação, serão apreciadas nesta sessão a decretação de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19 dos seguintes municípios: Arraias, Aparecida do Rio Negro, Ananás, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Colinas do Tocantins, Conceição do Tocantins, Esperantina, Formoso do Araguaia, Gurupi, Itaguatins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Maurilândia, Natividade, Nazaré, Palmas, Pedro Afonso, Porto Alegre do Tocantins, Recursolândia, Rio dos Bois, Sampaio, Sandolândia, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Tupirama e Xambioá, totalizando 29 municípios. Estão ouvindo? Tá. Totalizando 29 municípios. Dispensada a leitura das matérias no expediente, tendo em vista a sua publicação no Diário Oficial da Assembleia, submeto à apreciação dos nobres pares a urgência, bem como a dispensa de todos os interstícios regimentais das matérias que serão apreciadas nessa sessão. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aliás, desculpem, os deputados que concordarem, vota sim, e os contrários, vota não. Só um minutinho, só um minutinho que vai cadastrar aqui para vocês poderem votar a urgência da matéria. Só um minuto. Deputado Jorge Frederico, conseguiu votar? Luana, Nilton e Amália. Está faltando só a deputada Luana, deputado Nilton e a deputada Amália. Não, nós temos. Falha técnica aí. O sistema e entra de novo. Deputado Nilton. Deputado Nilton Franco. Então eu vou sair aqui, isso, ó. Isso. Não deixa o áudio, só da votação, entendeu? Depois eu te falo. Deputada Cláudia. A sessão é virtual. Essa sessão é uma sessão deliberativa. Exclusivamente para votar esses projetos de calamidade públicas.
Ok. Então, não tem apresentação de matérias. Nós não vamos poder falar então não, né? Vai, na segunda sessão que a gente for votar as matérias, nós vamos passar a palavra para todos que desejam falar. Tá bom. Ok. Tá, beleza. Hoje não, deputada. Nós vamos fazer essa sessão deliberativa e aí nós vamos votar exclusivamente essas matérias que estão em decreto de calamidade pública. Tá ok? Mas na hora que for passar o voto... Na hora que for apresentar o voto, nós vamos colocar em discussão e votação. Aí, na discussão da matéria, quem tiver interesse de falar, de discutir a matéria, tá ok? Ok, obrigada. Tá. Eduardo. Sim. Bom, encerrada a votação da urgência da matéria, Estou ouvindo tudo, Eduardo, aqui. Estou ouvindo. eu concedo a palavra... Deixa o presidente da CCJ vai passar primeiro. Eu só queria pedir para vocês, para que não ficam conversando nesse momento agora da sessão, porque senão aí a gente embaraça tudo aqui, ó. Quando um estiver falando, vamos esperar terminar de falar para outro falar. Ficam aprovadas as urgências e a dispensa dos interstícios regimentais para tramitação das matérias constantes do edital de convocação desta sessão. Eu concedo a palavra ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que proceda a nomeação de relatores dos processos referente às matérias que serão apreciadas nessa sessão. Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhores deputados, da mesma forma que na sessão anterior, em que nós examinamos a matéria diretamente no plenário e não se reuniram as comissões, nós vamos fazer adotar o mesmo procedimento. De maneira que, para dinamizar o trabalho e a gente caminhar no sentido de apreciarmos o mais breve possível, e cada um vai dar a sua opinião, vai dar seu voto, eu me constituo e avoco todos os processos, porque os seus pareceres, inclusive, já estão prontos e a gente já submete diretamente no plenário. Então, eu avoco todas as matérias, até por uma questão de facilidade e de dinamizarmos a apreciação dessas matérias. Cortou um pedaço aí. Eu gostaria que você falasse novamente. Para que a gente possa ter praticidade e possa examinar as matérias, até porque cada um vai poder votar da forma que achar melhor, e nós não vamos reunir as comissões, essa apreciação vai se dar diretamente no plenário, eu achei por bem avocar todos os processos, já com os pareceres prontos, para que a gente possa já conhecer da matéria diretamente no plenário. Já avocado por Vossa Excelência, eu concedo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, para que proceda a nomeação de relatores dos processos referentes às matérias que serão apreciadas nesta sessão. Deputado Nilton Franco. Deputado Ricardo, eu também, para dinamizar os trabalhos, facilitar os trabalhos, eu avoco todos os processos à minha relatoria. Já feito o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e o presidente de Finanças e Tributação, já devidamente nomeados os relatores nas comissões e cumpridas as formalidades regimentais, eu encerro a presente sessão, convocando outra para dentro de 2 minutos, para que possamos apreciar os relatórios dos referidos processos. Sessão está encerrada.
sob a proteção de Deus, havendo um número legal, em nome do povo tocantinense e em consonância com o ato da Presidência 01/2020, que institui o sistema de deliberação remota na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Leitura do texto bíblico: que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas, sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos, capítulo 12, versículos 10 a 12. Conceda a palavra ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que proceda a leitura dos pareceres dos processos referentes às matérias que serão apreciadas nesta sessão. Com a palavra, o deputado Ricardo Aires. Palavra, deputado Ricardo Aires, presidente da Comissão de Justiça e Redação, para proceder à leitura dos pareceres. Deputado Ricardo Aires, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou apresentando aqui, primeiro, uma questão de ordem, para que a gente pudesse votar em bloco, pelo menos nessa primeira fase, os projetos de decreto legislativo que aprovam o decreto de calamidade pública pedida por alguns municípios, de maneira que nós encaminharíamos, então, a votação em bloco, nesse primeiro momento, para os municípios em que eu apresento projeto de decreto legislativo que aprova a calamidade pública. E eu vou fazer aqui a descrição dos municípios que, no meu entendimento, satisfazem as exigências para a concessão da autorização e, nesse caso, a aprovação do decreto legislativo da calamidade pública. São eles: Palmas, Centenário, Conceição do Tocantins, Esperantina, Formoso do Araguaia, Itaguatins, Lagoa do Tocantins, Maurilândia, Nazaré, Porto Alegre, Recursolândia, Santolândia, São Miguel e Sítio Novo. Esses municípios, eles decretaram estado de calamidade e vêm cumprindo rigorosamente as exigências do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde no que diz respeito ao isolamento social. De maneira que, para eles, no meu entendimento, como existe uma observância às diretrizes especificadas por esses órgãos, no meu entendimento, deva ser aprovado o estado de calamidade tal como pedido. E é importante eu registrar que a maioria deles vieram com a decretação de estado de calamidade por prazo indeterminado. Eu apenas fiz um ajuste para determinar um prazo de 135 dias, prorrogável por outro período igual a este, mediante solicitação à Assembleia Legislativa, para que alcance aí o dia 31 de dezembro deste ano, na prática, aprovando
a calamidade tal como pedido, nós teremos, assim, então, uma autorização de 135 dias, prorrogável por mais 135 dias, onde vai se poder promover dispensa de licitação e, nesse exercício fiscal, obviamente, que flexibilizando a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu encaminho, nesse sentido, um parecer favorável aos municípios de Palmas, Centenário, Conceição do Tocantins, Esperantina, Formoso do Araguaia, Itaguatins, Lagoa do Tocantins, Maurilândia, Nazaré, Porto Alegre, Recursolândia, Sandolândia, São Miguel e Sítio Novo. Apenas isso, senhor presidente, por hora. O parecer do deputado Ricardo Aires são o parecer do relator que acaba de ser lido. Pela ordem, pela discussão da matéria, deputado Helenil da Penha. Palavra, Vossa Excelência, deputado Helenil da Penha. Ainda não saiu o áudio. Só um momento, só um minutinho. Palavra, Vossa Presidente Excelência. Antônio deputado. Andrade, senhor presidente Antônio Andrade, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu vou solicitar vista de todas as matérias emitidas parecer, tanto pelo deputado presidente da comissão, Ricardo Aires, como o presidente Newton Franco. Por enquanto, deputado, nós estamos discutindo só o parecer do deputado Ricardo Aires, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, eu vou solicitar vista da matéria, tá? Do parecer do deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça e, ao mesmo tempo, senhor presidente, que estou solicitando vista da matéria, ou das matérias, eu solicito que seja votado uma a uma, não coletivamente, tá? É claro que o plenário é que vai deliberar, os deputados, mas é uma solicitação. Mas eu estou solicitando vista. Eu concedo vista a Vossa Excelência. Cerrado. Concedido vista. Questão de ordem, deputado Amélio Caires. Só um minuto, deputado. Isso. Oi, sim? Isso. Senhor presidente, de forma conjunta com o deputado Helenil, fazer também o pedido de vista, até mesmo para esclarecer algumas dúvidas, dentre elas, quais foram os critérios usados pelo relator em relação a fechamento ou não, porque eu observo aqui que um dos critérios era ou não fechamento do cumprimento do estado de calamidade dos comércios. E a lista citada por eles, eu conheço pessoalmente, visualmente, municípios que fecharam e não estão, e outros que não fecharam o comércio e estão na relação aprovada pelo nobre relator. Até mesmo para esclarecer qual que é esses critérios. E um dos principais é esse, do fechamento ou não do comércio. E houve essa controvérsia. Houve, entre os municípios relatados pelo nobre relator, há municípios que não fecharam e aprovaram, e há os que fecharam e não aprovaram. Até para esclarecer essas dúvidas, peço vista em conjunto. É cedido vista em conjunto ao deputado Helenil da Penha e o deputado Amélio Caires. Eu só solicito ao relator, o deputado Ricardo Aires, que faça leitura da rejeição das cidades da qual ele deu o parecer desfavorável pela aprovação. Deputado Ricardo Aires, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu encaminho também dessa maneira, da mesma forma que
feito inicialmente, agora também em bloco, os pareceres referentes aos municípios de Ananás, Aparecida do Rio Negro, Arraias, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Bom Jesus, Colinas, Natividade, Pedro Afonso, Gurupi, Rio dos Bois, Sampaio, São Sebastião, Xambioá e Tupirama. Senhor presidente, o estado de calamidade se justifica pelo combate à epidemia do coronavírus. Nesse caso, não se justifica de maneira alguma a aprovação da calamidade se o próprio município não concorre ou não age da maneira determinada pelos órgãos de saúde para a eliminação dessa situação de calamidade. De maneira que nós entendemos a responsabilidade que cabe aos prefeitos nesse momento, só que nós não podemos transigir, ainda mais porque é uma situação de saúde pública que reclama um esforço concentrado de todos, mas não tem sentido o Estado e a União caminhar num sentido e os municípios usando da sua condição de responsáveis pela política local não fazerem o mesmo. E aproveitando a questão levantada pelo deputado Amélio Caires, eu informo que essa decisão, quanto aos municípios que estão ou não cumprindo as determinações da Organização Mundial de Saúde, foi feita mediante uma pesquisa nos sites de informação, porque muitos, inclusive, são de notório conhecimento, como, por exemplo, o município de Gurupi, inclusive, anunciou assim, e também determinei a minha assessoria que fizesse um levantamento criterioso de todas essas cidades, inclusive com vídeos que comprovam tudo aquilo que nos motivou nessa manifestação. Então, senhor presidente, é importante também registrar que, votando pela rejeição desses decretos de calamidade, os municípios podem, eventualmente, solicitar um novo pleito a essa Assembleia Legislativa, que pode reanalisar melhor a matéria num tempo oportuno. Mas, infelizmente, nesse momento, está constatado, nós identificamos que essas cidades não cumprem o isolamento social determinado pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Como é a calamidade que tem como fundamento o coronavírus, obviamente que o município que deixa de enfrentar, conforme a orientação, e inclusive de leis federais, e aqui eu quero citar a Lei 13.979, ele deixa de enfrentar a forma que orientada pelo Ministério, não existe justificativa para que se dispense licitações ou não se cumpra os limites. Mas os municípios vão passar por uma dificuldade financeira e orçamentária. É muito simples. Declara situação de emergência em função disso e espera o Tribunal de Contas avisar quanto do julgamento das contas desses gestores. Agora, nós não podemos, nesse momento, colocar à frente da saúde pública, e não adianta uns tomarem providência e outros não, a agenda política dos municípios. A maioria dos prefeitos, em função de eleições municipais, não estão dispostos em comprar briga com alguns segmentos sociais, o que essa Assembleia Legislativa jamais poderá permitir. Tanto é que o legislador, quando colocou para a Assembleia decidir sobre isso, justamente para ficar distante das questões de índole municipal que poderiam contaminar essa decisão. Então, senhor presidente, eu encaminho o voto rejeição do estado de calamidade para os municípios de Ananás, Aparecida, Arraias, Augustinópolis, Axixá, Bom Jesus, Colinas, Gurupi, Natividade, Pedro Afonso, Rio dos Bois, Sampaio, São Sebastião, Xambioá e Tupirama. De maneira que, inclusive, nesses municípios, alguns dos quais pessoas e prefeitos que eu tenho bastante consideração e respeito, inclusive que me ajudaram no processo eleitoral. Mas a gente não pode, nesse momento de calamidade, criar nenhum tipo de situação específica
que nos leve a um problema de saúde com escala e na magnitude que a gente espera que o Tocantins não aconteça. Outra coisa importante, e aí para encerrar mesmo, ontem um comitê de crise reunido pelo governador, mais o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos acharam por bem não flexibilizar de maneira nenhuma aquilo que se orienta relacionado ao isolamento social. Então, eu estou vindo com a minha consciência tranquila, votando de acordo com o que precisa ser, e é assim que eu encaminho esse meu voto pela rejeição do decreto de calamidade nesses municípios. Lembrando, mais uma vez, que esses municípios vão poder, lá na frente, reavaliar e mandar novo decreto de emergência, que aí a gente vai analisar novamente se cumpre ou não o que está sendo determinado em relação ao isolamento social. É apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, eu vou conceder a palavra novamente ao deputado Helenil da Penha, que pediu vista do parecer nas cidades que o deputado Ricardo Aires acharam que, reconhecendo o estado de calamidade pública. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Helenil da Penha. Presidente Antônio Andrade, da mesma forma como também pedi vista nos pareceres do presidente da comissão, o deputado Ricardo Aires, eu, na mesma direção, peço vista dessa matéria e, naturalmente, posterior a essas vistas, nós vamos manifestar o nosso parecer e o nosso pensamento. Então, peço vista sem discussão de mérito nesta oportunidade. É vista em conjunta com o deputado Amélio Caires. Já discutido e cedido vista ao deputado Helenil e ao deputado Amélio pela Comissão de Constituição e Justiça, eu concedo a palavra. Eu vou suspender a sessão por até 5 minutos ou 10 minutos, para que o deputado Helenil da Penha e o deputado Amélio Caires possam fazer esses seus pareceres, para que a gente realmente possa colocar em discussão e votação logo em seguida, na reabertura da sessão. A sessão está suspensa por até 10 minutos. A sessão está suspensa.